Amém, igreja? Livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Aleluia. Livro de Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Tem gente na misericórdia aí? Amém? Na bênção? Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Pois na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém? Podem sentar, no nome de Jesus. Essa palavra, Deus tem um aviso para nós nessa noite. Deus tem algo sobrenatural para as nossas vidas em cima dessa palavra. Você crê, meu irmão? Amém? Está acordado aí, meu irmão? Na bênção. Aqui nós podemos tirar muitas coisas. E há princípio de Deus aqui para a nossa vida. Uma das coisas que esse texto já estabelece, e é uma arma poderosa para aqueles que ainda duvidam, ou às vezes são questionados, com relação a pessoas que já foram e tendem a voltar e etc. A palavra de Deus é muito bem clara. Há um divisor de águas. Há um divisor de águas. E quando nós vamos para a sepultura, o nosso corpo vai para a sepultura, o nosso espírito e a nossa alma têm já destino determinado. Por isso, não há projeto, não há, como diz aqui, obra, nem conhecimento, nem sabedoria. Obviamente, pastor, mas não sei quem morreu e foi lá, não está lá falando, dando agora umas dicas e falando isso, falando aquilo. Não é. Pode ter certeza. É o inimigo fraudulento levantando com espírito de engano. Porque a palavra de Deus sempre foi muito bem clara com relação a isso. E aqui tem um outro princípio de verdade para as nossas vidas, que é a parte A desse versículo. Então esse versículo mata aí tudo aquilo que diz respeito a espiritismo, ocultismo e vidas que voltam. Ninguém volta, e o que nós determinamos para a nossa vida eterna ou condenação eterna é agora, enquanto estamos aqui. E aqui diz o seguinte: tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Amém, meus irmãos? E hoje, no nome de Jesus, nós vamos repreender toda a artimanha do maligno, porque muitas vezes nós somos levados, enganados, de que nós não podemos, não conseguimos, não deu certo, não vai dar de novo ou coisa parecida. E eu quero que nós venhamos a entender um princípio de Deus para a nossa vida. Tudo que cai na sua mão, meu irmão, você pode e consegue fazer e executar. Amém? É claro que o inimigo sempre vai tentar nos enganar, nos ludibriar, como foi desde o princípio lá no Éden. Porque aqui também está incluso nessa palavra, nessa parte A desse versículo, a questão da nossa liberdade. Porque o Senhor nos dá a liberdade. É o livre-arbítrio, aquilo que Deus dá para o homem. E o inimigo, ele é astuto e ele tenta nos enganar. E se nós não ficarmos atentos à voz do Senhor, nós vamos ser enganados, pode ter certeza. Porque o inimigo faz isso e ele consegue com grande esperteza. Mas hoje nós vamos tomar posse dessa palavra. E aqui, nessa parte A, tudo que vier à mão para fazer, nós vamos fazer. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes nós agimos nessa liberdade que Deus nos dá,
agimos pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio entendimento. E as coisas começam a caminhar e não consultamos ao Senhor, não perguntamos ao Senhor. Perdão. Não perguntamos, não consultamos ao Senhor. E eu quero que hoje a gente venha entender esse princípio de Deus para a nossa vida. Porque às vezes nós somos sendo enganados pelo inimigo, que cria circunstâncias para que a gente venha a ser enganado. Às vezes caminhamos pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento, e isso é muito perigoso. Agora, quando nós estamos atentos à voz do Senhor, quando nós consultamos a Deus, quando nós perguntamos a Ele e damos liberdade a Ele falar, pode ter certeza que Ele vai nos direcionar. Amém, meus irmãos? Uma palavra-chave que demonstra muito bem isso, está lá em Lucas capítulo 15. Todos conhecem a questão do filho pródigo. Aquele menino que chegou ao seu pai e pediu parte da herança. Ele chegou ao seu pai e falou: pai, eu quero a minha parte da herança. Ele estava agindo por ele. Esse pai aqui nessa palavra é muito bem claro, e Jesus depois explica isso. Está ali mostrando o nosso pai. Amém, meus irmãos? O pai da eternidade, na bênção. E você pode ver que aquele pai, ele poderia ter dito àquele menino: não, não há tempo ainda, a herança virá depois da minha morte. Eu deixarei um testamento, os bens serão repartidos. Aguarde, você está precipitando, você está agindo precipitadamente. Ele poderia ter dito isso, mas não. O que você ouve com relação àquele pai é que ele separa e entrega. O nosso Deus, Ele nos dá liberdade. Amém? Fala assim: o meu Deus me dá liberdade. E nós devemos ter cuidado com isso. O livre-arbítrio de Deus é bom, mas nós devemos tomar muito cuidado. Se aquele menino tivesse perguntado ao seu pai: pai, olha, eu quero ir, eu pretendo assar voo, eu queria tocar a minha vida, eu quero estudar fora, eu quero fazer tal coisa, o senhor me ajuda, o senhor me capacita, eu quero tentar fazer algumas coisas com as minhas próprias mãos. Eu tenho plena certeza que aquele homem, aquele pai, iria auxiliá-lo. Tá bom, filho, você vai, eu vou te auxiliar, te dou uma parte aqui, olha, mas toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, verifica isso. Quando você começar o seu próprio negócio, conversa comigo, que eu vou te orientar, para ver se esse caminho está certo. Com a minha experiência, com o meu caminhar, eu vou te auxiliar. Porque pai nenhum quer que o filho quebre a cara. Amém, meus irmãos? Mas ele agiu dentro daquilo que aquele menino falou. Ele simplesmente entregou a parte. Ele simplesmente entregou. Então há liberdade de Deus para nós. E hoje, nessa primeira parte, na parte A desse versículo, nós vamos prestar bem atenção, porque há também uma outra coisa importante para nós. Porque pelo fato de eu tomar algumas decisões minhas, e as coisas começarem a caminhar, não quer dizer que vai sempre da melhor forma. Porque aquele menino, aquele moço, ele saiu, e na sua ingenuidade, naquilo que ele começo e tal, começou a gastar seu dinheiro, as suas coisas, esbanjar como se nada fosse acabar. E o fim dele, nós já sabemos, nós conhecemos essa parábola. Ele foi parar num chiqueiro. Amém, meus irmãos? Então eu quero que a gente venha prestar atenção numa palavra, antes de continuar. Livro de Provérbios. Vamos lá, hoje de estudo, vamos estar folheando um pouquinho. Tem uma palavra do Senhor para nós, para que a gente possa ir alinhavando isso. Vamos pegar aqui Provérbios, capítulo 14 de Provérbios. Capítulo 14, versículo 12. Assim como aquele menino, ele terminou lá num chiqueiro. Ele teve a liberdade, ele agiu por conta própria.
Ele achou que estava tudo caminhando bem. E eu imagino que no começo foi festa em cima de festa. Imagino não, foi dito isso. Uma coisa maravilhosa. De repente terminou de uma maneira trágica. Então, livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito. Fala assim, ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Há um caminho, olha que interessante, eu gosto dos detalhes da palavra. Há um caminho, aqui não está no plural, não está aqui, existem vários caminhos, não. Há um caminho, que ao parecer do homem parece bom, mas que leva à morte. Isso aqui é tão importante, que Deus, através do escritor de Provérbios, ele usa até de redundância. Vamos um pouquinho mais para frente, no capítulo 16, versículo 25. Capítulo 16, versículo 25. Olha que ele repete as mesmas palavras. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Então, meus irmãos, esse é o primeiro princípio de Deus para nós hoje. Esse é o primeiro princípio, nós temos que tomar muito cuidado. Porque quando nós, sendo santos do Senhor, separados do Senhor, você crê nisso, que você é santo? Amém? Nós somos santos, separados. Assim como aquele jovem, ele era filho daquele homem que tinha bens e posses, e ele estava desfrutando da presença do seu pai. Assim como nós fazemos e desfrutamos, da mesma maneira, ele agiu por conta própria. Então, quando nós somos enganados, ludibriados pelo inimigo, que pode acontecer, e o inimigo vem com espírito de engano, eu vou caminhando, mas as coisas logo já começam a dar errado. Agora, quando eu começo a agir pelas minhas próprias forças, pelo meu próprio entendimento, que nós como homens, nós achamos, aquela questão do achômetro, eu acho que isso é bom, eu acho que isso é certo, eu acho que isso, eu vou caminhando. E essa questão é perigosa porque houve um tempo, teve um delta T, desde o momento em que aquele jovem saiu de casa até parar no chiqueiro. Amém, meus irmãos? Ele não saiu de casa já no primeiro dia e já caiu direto no chiqueiro. Foi assim? Não. Porque como ele agiu por conta própria, como ele agiu pelo conhecimento humano, ele foi andando, e à primeira vista parecia tudo maravilhoso, tudo ótimo, tudo perfeito, tudo em plena harmonia, e ele foi caminhando, e chegou ao chiqueiro. E nós devemos tomar cuidado, e o que o Espírito Santo quer nos ensinar e nos capacitar hoje, é com relação a isso. Nós temos que tomar cuidado pelo nosso entendimento. Amém? Pastor, eu decidi fazer isso. Às vezes nós ouvimos coisas, meu irmão, mas você orou? Não, orei. Às vezes até fala que orei, mas eu decidi, é esse caminho, a coisa vai assim. Não, às vezes não vem perguntar, vem só afirmar, falar o que já decidiu. E às vezes nós estamos olhando, a gente está vendo que aquilo lá é um absurdo do absurdo. Não, mas está caminhando bem, está dando tudo certo. E no começo as coisas vão dando certo, porque como diz aqui na palavra, a morte vem lá na frente. E existe uma morte, existe um problema. E hoje o que o Senhor quer nos capacitar a estarmos atentos. E ali nesse livro de Eclesiastes, voltando, tudo o que te vier à mão para fazer, faça. Amém? Cutuca o seu irmão, está ao seu lado assim, o que vier na sua mão para fazer, meu irmão, faça. Oh, maravilha! Agora essa parte dá até, pastor. Só que nós temos que entender a continuação da parte A desse versículo. Foi bênção ouvir um testemunho já de saída, na largada, né? Bênção de Deus. Porque nós não podemos desistir. E o inimigo muitas vezes está jogando na nossa mente espírito de derrota. E muitas vezes nós nem fazemos, nós nem agimos. O sobrenatural é de Deus, o natural é nosso.
O impossível é de Deus, o possível é nosso. Por isso que essa palavra está falando, olha, o que te vier à mão para fazer agora, faça. O que vier, aquilo que Deus proporcionar para você fazer, faça, meu irmão. Amém? Só que tem um detalhe importantíssimo aqui nessa palavra. E é esse o X da questão. Continuando, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Esse é o ponto. Esse é o ponto principal. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. E esse ponto é primordial, é importantíssimo. Porque quando nós vamos com a nossa própria força, nós caminhamos e caímos no chiqueiro. Quando nós caminhamos com o nosso próprio merecimento, nós vamos rumo à morte. Quando nós fazemos aquilo que nós, pelo nosso conhecimento, pela nossa sabedoria, pela nossa experiência, por mais que você tenha, e Deus respeita, e Ele sempre vai respeitar, porque Ele respeita, assim como aquele pai, ele podia ter falado, filho, não vai, não, e foi. Nós temos forças limitadas. Eu creio que se nós perguntarmos aqui, muitos já passaram por essa experiência, eu já passei. Eu já passei por isso. Eu creio que muitos aqui também já passaram. Que a gente vai andando, vai fazendo projetos, isso, aquilo e tal. Chega um determinado momento, você senta, não tenho mais força. Já falou isso ou não? Ai, não aguento mais. Acabou as minhas forças. Esgotaram as minhas forças. Já passou por isso, meu irmão? Amém? E é o que acontece. Porque nós estamos fazendo por isso que lá em Provérbios está falando, olha, toma cuidado com o rumo que você leva pelo seu próprio conhecimento, porque isso vai te levar à morte. E a nossa vitória está engajada, linkada, junta, amalgamada com as nossas forças. Você caminha, você faz. Aqui está dizendo, olha o verbo, fazer. Fazer é uma ação. Amém, meus irmãos? E isso determina um gasto de energia, e esse gasto de energia está linkado com as suas forças. E quando nós caminhamos pela nossa própria força, vai chegar um ponto que vai ter fim. Por mais experiência que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, quando nós caminhamos pela nossa força, terá um fim. Só para a gente entender aonde o Espírito vai nos levar essa noite, vamos pegar em Lucas, essa passagem do filho pródigo, tá certo? No capítulo 15 de Lucas. Então vocês conhecem, não vamos ler tudo aqui, a parábola do filho pródigo, mas tem um ponto importante aqui. Ele saiu, ele torrou tudo aquilo que tinha, o pai deu a liberdade a ele, como ele pediu, fala assim, eu tenho liberdade. Amém? Liberdade é uma bênção. O mundo aí fora declara liberdade e são todos presos. Amém? Tem gente que declara liberdade e é preso nas drogas. Tem outros que declaram liberdade e é preso no sexo. Tem outros que declaram liberdade e é preso ao dinheiro. Acabou o dinheiro, dá um tiro na cabeça. A liberdade é maravilhosa quando estamos no Senhor. E olha que interessante esse ponto aqui, que é importante nós entendermos hoje. Versículo 18 do capítulo 15. Vocês conhecem a parábola. Aqui no versículo 18, no meio do chiqueiro, no meio dos porcos, no meio da tribulação máxima, ele fala, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Amém? Aqui, ele abasteceu de força. Amém, meus irmãos? Fala assim, nesse momento, o filho pródigo foi abastecido com força. De onde veio essa força? De Deus, o sobrenatural do Senhor. A hora que ele estava lá no chiqueiro, a hora que ele estava lá, acabou, não tem mais jeito. Ele falou, pai,
eu vou retornar. Eu vou me levantar, eu vou agora ter com o meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra ti, pequei contra Deus. Deus falou: era o que eu estava precisando. Era o que eu estava precisando. E nesse momento, ele foi abastecido de força. Amém? Pronto. E quando nós temos a força sobrenatural de Deus, meu filho, nada te segura. Quando você faz aquilo que vem às mãos e você tem a força e o poder de Deus, nada vai te segurar. Olha, não tem macumba, não tem espiritismo, não tem mesa branca, preta, cor-de-rosa, não tem nada, porque o poder de Deus, o mover de Deus, a força do Senhor está acima de tudo e de todas essas coisas. Amém, meu irmão? Aqui o diabo, eu imagino que aquela porcada toda tentou segurar ele. Na hora que ele falou: eu vou, não tinha nada que segurasse. E quando você determina na sua vida, pela força do Espírito, que você vai fazer, você vai fazer. Porque não tem nada que segure, porque aquilo que te dá força vem do alto, aquilo que te dá força vem acima de todo principado, potestade, dominadores, contra tudo e todas as coisas, contra todas as forças espirituais da maldade, tudo cai por terra. Amém, meus irmãos? O que vier nas suas mãos para fazer, faça, pela força. Se for só com a sua, é limitado. Mas se você tiver um complemento, ninguém te segura. Hoje em dia o povo está muito viciado em telefone celular, né? É um vício terrível. A gente tem que se policiar com isso. A chegar ao cúmulo, mas eu quero pegar esse exemplo que eu acho que cabe para nós aqui, para a nossa vida espiritual. Tem gente que dá tiro na cabeça aí, fica desesperado. Teve em São Paulo uma menina que deu um surto, porque o iPhone dela acabou a bateria. Acabou a bateria. É sério isso. Apareceu há uns meses atrás essa reportagem. Ela foi internada num surto psicótico, porque ela não conseguia mais ver os zap, isso e aquilo, e não podia entrar nisso, naquilo, entrou em surto. Hoje em dia, já tem aí baterias que você carrega, né? Esses telefones novos não sai a bateria, não tem mais, é embutido. Mas você carrega já uma quadradona na bolsa, no bolso, coisa assim. Acabou a bateria? Não fico sem ver meus e-mails, sem mandar minha mensagem, sem entrar no Face, já conecto ali. Acabou a sua bateria, meu irmão? Você tem bateria reserva. Você crê nisso? Amém? Pastor, de onde vem isso? Daqui. Livro de Efésios, vamos comigo, para a gente entender essa verdade na nossa vida. Livro de Efésios, capítulo 1, primeiro capítulo do livro de Efésios. A palavra de Paulo à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso passava por problemas e tribulação. A igreja de Éfeso entrou numa fase de desespero. Não estamos conseguindo fazer isso, não estamos conseguindo realizar aquilo. E Paulo escreve essa carta e essa palavra de Deus para nós hoje. Livro de Efésios, capítulo 1, acharam aí? Amém? Versículo 18, pega comigo aí a partir do versículo 18. Acharam? Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, as quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eu faço dessas palavras para todos nós hoje. Eu oro porque seja iluminado em cada um de vocês a riqueza da glória que para cada um de vocês que são santos. Quem é santo aqui? Levanta a mão. Oh glória, santo, separado por Deus. E ele continua a nos ensinar. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Aquele que crê, aquele que está com o Senhor, vai entender da operação, da força do
Senhor. Você já passou por determinada situação, meu irmão? Às vezes na sua casa, na sua família, algo que acontece, que você de repente, você mesmo para e fala assim: de onde tirei força para vencer isso? Alguém já passou por isso, não? Você já experimentou. Agora nós vamos continuar a experimentar, porque aquilo que cai na sua mão, você vai fazer. O Senhor está falando: aquilo que cair na sua mão, faça. Amém? Agora com a sua força, abastecido pelo poder de Deus. Esse é o segredo, porque quando nós fazemos com a nossa força, nós não vamos muito longe, mas quando fazemos pela força do poder de Deus, e isso o Senhor está falando hoje aqui, porque Ele está falando com a hora que você morrer, a hora que for para a sepultura, não haverá mais entendimento, essa força não vai resolver mais nada, porque aí já está definido. Amém, igreja? Continuando, versículo 20. Que força e que poder é que é esse? De onde que vem, pastor? Onde que eu ligo? Que tomada que é essa? Está aqui, versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos céus. Amém? De onde vem essa força, esse poder? Essa força, esse poder vem para nós naquele momento em que Jesus venceu a morte. Amém? Quando nós caminhamos pela nossa própria força, livro ali de Provérbios, leva à morte. Quando o homem caminha pelo seu próprio entendimento, ele vai à morte. Mas se eu caminho pela força e poder do Senhor, nós vamos para a vida, porque o Senhor Jesus venceu a morte e nos deu vida, vida e poder para sempre. E essa é a questão. Fala assim comigo: o que cair na minha mão para fazer, eu vou fazer pela força e poder do Senhor. Amém, meu irmão? É o sobrenatural. Não retroceda, não tenha medo. Tem muita gente retrocedendo, tem muita gente sendo intimidado pelo inimigo. Eu não vou fazer esse curso. Isso não é para mim. Vai, meu filho, faz esse curso, toca o barco. O Espírito Santo está falando: vai que é a tua, Tafarel. Essa é nova. Vai que é a sua. Vai, Espírito Santo. Não vou dar conta. Não, eu estudei em escola pública. Não, eu estudei lá não sei aonde. Eu fiz o curso primário somente lá em Tibiriçá da Serra. Mas não sei o que. Não, meu irmão, o que cair na sua mão para fazer, faça. Aquilo que Deus tem colocado, faça. Mas lembrando que todo poder e força vem do Senhor, e toda honra e glória nós devemos dar a Ele. Amém, meus irmãos? O inimigo vai pintar, ele vai dizer: você não é capaz, você não pode, você não vai conseguir. O inimigo vai falar: isso não é para você, isso é para outros. Assim como nós tivemos um testemunho já de cara hoje, nesse começo de culto, e a hora que eu ouvi isso, eu falei: glória! É o Espírito Santo já falando antes, já é dizendo aquilo que Ele quer para cada um de nós, aquilo que cai na sua mão. Agora quem vai fazer somos nós, o Senhor não vai fazer nada por você. Amém? Ficaram murcho agora? Tem gente deitando na rede: Senhor, eu quero formar engenharia. Aí você deita na rede, arruma lá o travesseiro e fica lá: quero formar engenharia. Deus, olha, o Senhor vai me ajudar. Eu declaro, eu determino. Vai morrer seco, esturricado na rede. Você vai fazer. O que cai na sua mão para fazer, faça. Pastor, eu não consigo. Consegue. Eu não sou inteligente. Porque você é santo do Senhor, e aqueles que temem ao Senhor, a sabedoria. Tudo que você tem com relação à sua casa, à sua família, os seus bens, negócios, etc, etc. Enquanto estamos aqui, aquilo que caiu na sua mão, faça. E com o poder de Deus, com a força do Senhor, porque pela nossa força nós não conseguimos. Continuando, versículo 21. Mas por que eu consigo, pastor? Porque aquele que te dá força está aqui, olha só. 21. Que manifestou, 20, né? Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-os sentar à sua direita nos céus. Acima, fala assim: acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século,
mas também no vindouro. Amém, meu irmão? Por que Deus te dá força e poder? Porque o Senhor Jesus faz isso. Ai, pastor, mas tem uma macumba. Ai, pastor, olha, eu levantei cedo de manhã, eu estava saindo, tinha lá um sapo com a boca amarrada com fita vermelha. Ai, o que é isso? Vou lá no dicionário de macumbaria. Ai, você não vai conseguir fazer mais nada, isso é o tranca-rua, isso é aquilo. Existe? Existe. Mas para aqueles que estão com o Senhor, está acima de potestade, de dominadores, de poder. Pastor, eu não vou conseguir, porque existe uma artimanha. Pastor, e já me falaram, eu não vou conseguir essa classificação, porque existe uma maracutaia. Tem um pessoal lá que domina a coisa. Eles pegam o currículo e põem lá no meio e só pega aqueles que eles querem. Se eu não participar do evento, se eu não entregar isso, não fizer aquilo e não participar da maracutaia, o meu nome não vai. Não. Meu irmão, acima de poder, acima de nome, acima de maracutaia, tem um Deus que te dá força. Amém, meu irmão? Olha, para Ele não custa nada dar um sopro nos currículos e bagunçar tudo e o seu ficar em cima. É verdade. Tem gente que chegou assustado para mim uma vez. Ai, pastor, nunca imaginei que fosse pegar o meu currículo. Meu filho, você está perdendo tempo. O que cair na sua mão para fazer, faça com o poder que vem do Senhor. Amém, meus irmãos? Ele nos dá poder e força. Continuando aqui, versículo 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas essas coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Amém? A força, o poder vem do Senhor. E aqui ele ainda explicou, deixou muito bem claro, para não ter dúvida para você que está sentadinho aí agora. Ai, pastor, isso aí foi lá no tempo do começo da igreja, lá no início, a igreja de Éfeso, quando Paulo estava falando. Ele falou, para esse século e para os séculos vindouros. Amém? Enquanto Jesus não voltar, nós vamos entender e tomar posse desta palavra. O que vier, cutuca o seu irmão, está ao seu lado, fala assim, o que vier na sua mão para fazer, faça, mas com a força e o poder do Senhor. Amém, meu irmão? O que cair na sua mão para fazer, faça, meu filho. Ai, não sei, de repente apareceu um carrinho de pipoca. Vai vender pipoca. Pipoca, pastor? Não, vai. Mas você vai na força e no poder de Deus. A diferença, e como diz a palavra, você verá a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Amém? Vimos o testemunho hoje. Só contratamos quem passar no concurso. Ponto final. Ela veio falar comigo. Pastor, não deu tempo, não terminei a prova. E ela fala assim, manso. Eu falei, vamos orar, minha filha. Deus sabe, contra que jeito, não sei. Só contrata se tiver a prova. Não passei na prova. Foi contratado. Pela força e poder do Senhor. Faça o que está nas tuas mãos. Faça aquilo que Deus tem te capacitado. Essa é a nossa parte. Isso cabe a nós. Porque o Senhor não abençoa aqueles que não fazem. O Senhor não abençoa aqueles que param. O Senhor não abençoa aqueles que ficam estagnados. O Senhor não abençoa aqueles que não fazem nada. Porque Deus detesta moribundo, preguiçoso. Amém, meus irmãos? Caiu na sua mão para fazer? Faça. Porém tem um detalhe, vai conseguir fazer aquele que tem força, e nós temos que contar com a força e Ele te dá isso. Está aqui na palavra. Foi o que Paulo falou, o que o Espírito falou para a igreja em Éfeso, e fala com a igreja em Franca hoje. O que cair na sua mão para fazer, faça, meu irmão, com poder, com autoridade. E um detalhe, vamos para frente aqui, Efésios mesmo, no último capítulo, você conhece, capítulo 6, só para você entender. Ai, pastor, mas tem muito problema aqui, tem muito problema ali.
capítulo 6, versículo 10. Essa passagem muito conhecida, a armadura do cristão. Mas antes de falar da armadura, olha só que interessante. No demais, fala assim comigo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no... Oh, glória! E na força... Oh, aleluia! Oh, olha aqui, quando nós andamos pela nossa força, nós vamos rumo à morte. Por quê? Porque a nossa força é limitada. A força de Deus vem do poder de Deus, e o poder de Deus é ilimitado. Amém? Isso é uma das coisas, dos atributos de Deus. Existem atributos de Deus, chamados atributos não comunicáveis, que é só dele, e ele não dá isso para ninguém. Amém, meus irmãos? E louvado seja Deus, porque tem atributos chamados atributos comunicáveis. São os atributos que ele comunica, que ele participa com os seus filhos, com os seus eleitos. E esse é um deles. Deus tem poder. Amém? Fala assim, Deus tem poder. E ele, na sua bondade, dá do seu poder para mim. Você crê nisso? Bata assim no peito, para mim. Tem gente que não está crendo. Poder de Deus para você. Você crê nisso, meu irmão? Bate de novo no peito e fala assim, para mim ele dá poder. É esse poder que te dá força, porque o poder de Deus gera força. Amém, meus irmãos? E essa é a palavra do Senhor. E agora, o último ponto para nós entendermos essa palavra. Faça enquanto pode. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Entenda essa verdade de Deus para a sua vida. Nós não entendemos como que as coisas acontecem. Mas, a partir do momento que você nasce, você recebe uma senha. Você recebe uma senha. E existe, lá no portal da eternidade, aqueles negócios igual tem no banco. E é aleatório. Igual você está no banco, você não consegue entender. Essa semana eu fui no banco, estava a maquininha lá, tudo parada. Tive que tirar a senha, falei, vou ter que ir lá no caixa. A hora que eu olhei, falei, misericórdia. Aí estava lá com a senha, 437. Sentadinho esperando. Aí foi, 420. Falei, maravilha, está chegando minha vez. Daqui a pouco, 66. Ué, vai um velhinho. Eu não sei de onde sai tanto velho barrigudo e mulher com criança. Mas agora eu vou. Aí o meu era 400 e sei lá o quê. Daqui a pouco chamou 423. Aí uma moça estava sentada do meu lado. Ai, é a minha senha. Troca comigo, porque eu estou esperando meu marido, ele não chegou ainda e tal. Eu falei, maravilha, estou indo. Você não sabe, de repente chama lá a tua senha. E tem gente doida para trocar, né? Ai, troca comigo, eu vou depois. Não, aí não tem jeito. Nós sabemos o momento, sabemos a hora, meu filho. Pode ser que Jesus volte agora, aí cancelou, pronto, não tem mais senha nenhuma, já está tudo resolvido. Quem vai, vai, quem fica, fica. Ou de repente, bate a senha. Por isso que o Senhor está falando, o que cai na mão para fazer, faça agora. Amém, meus irmãos? Agora vamos para um outro lado, para o lado espiritual. Aquilo no natural, aquilo que Deus tem te capacitado a fazer, meu irmão, faça. Conta com a força e o poder de... Porque quando nós vamos na nossa força, há limite. E aqui, por isso que o Senhor falou ali, olha, para a sepultura, não tem conhecimento, não tem projeto. Vamos voltar lá. Olha aqui, pois na sepultura, para onde vais, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria alguma, não tem nada. E agora vem um outro lado que eu quero hoje, no nome de Jesus, nós como igreja, entendermos essa verdade. Se você tem problema de libertação em alguma coisa, toma posse, meu irmão, e toma posição. Eu vou vencer, não pela minha força, mas pelo sangue de Jesus. Você crê nisso? Amém? Outra coisa, se você tem problema ali, algum rabo preso, alguma coisa assim, com algum irmão, alguma coisa, pede perdão, meu filho. Vai atrás, pede perdão, conserta. Ai, mas eu não dou conta de fazer isso, não precisa. Perdão é de...
A força para você fazer isso vem de... Não, meu irmão, porque de repente, chama a tua senha. Aí você vai falar assim: Senhor, dá um tempinho aí que eu tenho que ir lá na casinha do irmão lá. Se você aparecer na casa do irmão depois da senha, se fosse possível, o irmão ia sair correndo. Aí não há mais tempo. Se você precisa acertar algumas coisas na sua família, faça-o enquanto está nas tuas mãos. Amém? Libera perdão enquanto pode. Faça aquilo que tem que ser feito enquanto há tempo. Vai fazendo agora. Entenda essa palavra. Assim como no natural, aquilo que Deus te deu como ministério, como chamado, como tudo aquilo que é o seu trabalho, enfim, tudo aquilo que você tem, e quem vai te dar força é o Senhor. Também no espiritual, no mundo espiritual, quem vai te capacitar a vencer, perdoar, principalmente com relação a perdão, é Deus. Eu tenho um vício, pastor. Não consigo largar a chupeta do capeta. Eu chego lá em casa, não vejo a hora. Saio do culto seco. Meu irmão, toma posição. Você tem nas suas mãos, através do poder e força do Senhor, para vencer. Amém? Em todas as áreas. Tem muita gente achando aí que tem vício disso, vício na área sexual, que hoje em dia está assim, alastrado. Eu não consigo vencer. Eu não consigo, meu irmão. Está na sua mão? Vença. O Senhor te capacita a vencer. Pois para a sepultura, para onde vai? Aí não vai resolver mais nada. Depois de ocorrer, depois de tudo finalizado, não tem mais solução. Eu quero que vocês entendam, não existe, meu irmão. Não tem aquela coisa que até a igreja católica já tirou, que você vai para um purgatório e vai pedir para algum parente seu ficar rezando para você ser empurrado para dentro do céu. Não existe. O que está na sua mão para fazer, faça-o agora. Cutuca o seu irmão, está ao seu lado, fala assim: o que está na sua mão para você fazer, meu irmão, faça agora. Fala, não precisa ter medo não. Fala mesmo, não precisa ter medo. Deus vai te dar poder e força. Amém? Na bênção. Todos nós que estamos aqui, ninguém está fora disso não. Não deixa para amanhã, porque quando nós brincarmos, se nós brincarmos, de repente a trombeta toca. E aí nós ficamos. Mas o Senhor nos capacita a poder naquele que venceu a morte. Você crê? Em nome de Jesus. Fica em pé. Fica em pé para nós tomarmos posse dessa palavra.